Olá. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este é o título do capítulo que estamos examinando nos vídeos anteriores e hoje. E há um aspecto deste assunto, que é a reencarnação, que sofreu e ainda hoje sofre, mas especialmente na época de Allan Kardec, muitos ataques. Na ocasião, quem dominava o ambiente religioso na Europa era a Igreja Católica. Então, havia um argumento sempre procurando demonstrar que a tese da reencarnação era falsa, né? Então, muitos argumentos eram apresentados. Todos eles, evidentemente, eram contra-argumentados por Allan Kardec, seja na Revista Espírita, seja nos seus livros, né? E ele aproveitou, no lançamento desse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, incluir uma argumentação a respeito de uma desses questionamentos da Igreja Católica, que afirmava que a reencarnação destrói os laços de família. E Kardec, então, tem essa explicação no livro Evangelho e Espiritismo, num item denominado A Reencarnação Fortalece os Laços de Família. Ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então ele contra-argumenta. Não é a reencarnação que rompe os laços de família. É a unicidade da encarnação. Se você só não tem reencarnação, se você só reencarna, se você só vive aqui na carne uma vez, isso sim, argumenta Kardec, isso rompe os laços de família. Então ele relaciona, no final desse item, alguns entendimentos que eram estabelecidos por diferentes correntes de pensamento acerca do que vem acontecer após a morte do corpo. Então ele diz assim, que, primeiro, há a tese dos materialistas, que afirmavam e afirmam que após a morte do corpo existe o nada. Quer dizer, acaba tudo, né? Há também a tese da doutrina panteísta, naquela época era muito mais forte, em que após a morte do corpo, a alma era absorvida pelo todo universal. E a doutrina da Igreja Católica, em que após a morte do corpo, a alma ela é definida ou para o céu ou para o inferno, uma separação eterna. Já a doutrina espírita não. A doutrina espírita apresenta essa ideia da progressão indefinida do espírito. Não há qualquer obstáculo ao prosseguimento do progresso da alma. Não se trata apenas de uma encarnação, e esse progresso se dá através de múltiplas encarnações. Nos dois primeiros casos, né, nos materialistas e nos panteístas, a separação dos entes familiares é absoluta. Ou é o nada, quer dizer, não tem mais nada, morreu, acabou. Ou então é absorvido no todo universal, quer dizer, deixa de ter individualidade. Então rompe os laços familiares, enfim, acabou. Já no caso da doutrina da Igreja, há esta possibilidade de as almas
após a morte do corpo, se encontrarem desde que estejam do mesmo lado, ou no céu ou no inferno. No caso da doutrina espírita, não. Há esta situação de que, ao voltar ao mundo espiritual, a vida continua normalmente. E lá nós vamos encontrar, e aí que o Kardec faz uma argumentação muito interessante, que é o que ele constatou dos seus estudos, e que nós temos hoje informações abundantes na obra mediúnica de Chico Xavier, as obras de Allan Kardec, que apresentam informações abundantes sobre a vida após a morte do corpo no mundo espiritual, né? Onde a pessoa ela vai se unir, vai se reunir com outros espíritos que estão também no mundo espiritual por afinidade. E esta afinidade, as afeições que são criadas, elas nunca se desfazem. Elas tendem a aumentar. Há uma outra encarnação, alguns destes amigos que se uniram por afinidade em verdadeiros grupos que ele chama de legiões de espíritos, afins, amigos, que se ajudam mutuamente. Às vezes é uma companheira que ficou mais para trás porque não venceu determinadas tendências, então os que estão mais à frente ajudam os que estão mais atrás. E assim todos desta família espiritual progridem indefinidamente. Não é? Esta questão ela é extraordinária, ela nos traz assim uma esperança e uma alegria de viver muito grande. Eu selecionei nesse estudo do Kardec algumas frases que retratam as ideias que o Kardec destacou nessa argumentação. Veja, por exemplo, falando desses grupos de espíritos que se reúnem por afinidade após a desencarnação, outros que estavam já no mundo espiritual se reúnem e tudo. Ele faz a seguinte observação para dizer o quanto os laços de família, sejam famílias aqui encarnadas ou desencarnadas na família espiritual, quanto que os laços se fortalecem com o tempo. Olha esta frase. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais apurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Então, estas afeições, elas se tornam mais fortes, mais apertadas, digamos assim, né? Com o passar do tempo. Por que isto é assim? Porque há uma força divina em cada criatura que nos arrasta para Deus. Esta é a natureza do ser. Na essência divina do que fomos criados por Deus, temos esta força que nos arrasta para o progresso, para Deus. Há uma tendência natural do progresso. Então, com o passar do tempo, as primeiras encarnações do espírito humano, ele é ainda muito preso à matéria, muito dirigido pelos instintos, e com o repetir das encarnações, vai se desenvolvendo a espiritualidade desta criatura. Primeiro, muito tênue, pequenos gestos, né? Antes, muito brutos, né? Nas primeiras encarnações do espírito, e com o passar do tempo, a espiritualidade vai despertando e
ir se desenvolvendo. Então, é inevitável que nós venhamos a desenvolver a nossa espiritualidade e nos tornando cada vez menos presos à matéria. Isso faz com que os sentimentos de comunhão, de cooperação, de compaixão, de fraternidade, de solidariedade, vá se ampliando. Então, quanto mais espiritualizado, mais fortes vão se tornando os laços de afeição. Os espíritos mais grosseiros são muito individualistas, são muito egoístas, pensam em si, não se importam com o outro e tudo mais. Mas com o passar do tempo... Então, quanto menos presos à matéria, mais fortes são os laços afetivos e estas famílias espirituais, não é? Elas vão se ampliando com o tempo. Elas tendem a aumentar indefinidamente. Até que, lá no futuro distante, para onde nós estamos rumando o nosso progresso para Deus, nós venhamos a sermos afetuosos com tudo que existe na criação divina. Este é o caminho. Este é o destino do ser. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ora, se ele, que é o Espírito puro, é unido com Deus desta maneira, eu e o Pai somos um, certamente ele é extremamente amoroso com toda a criação de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, se insere neste contexto das afeições, vão se desenvolvendo naturalmente, pela força mesma da natureza do ser, que evolui sempre para Deus, para a perfeição, para a espiritualização, para a união entre as criaturas. Há uma outra frase mais adiante que ele diz assim, complementando este comentário que eu falei, olha só. Duráveis somente o som, as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Isso já diz muito, né? Às vezes os casamentos, as uniões por interesse, seja por vaidade, seja por riqueza, seja por atrações de natureza sensual, que não tenham na sua vivência com o seu companheiro, com a sua companheira ao longo da encarnação, não se desenvolva um afeto verdadeiro, tão logo a pessoa venha a falecer, se desliga totalmente aquela ligação. Não há um laço afetivo que tenha se desenvolvido. É apenas um interesse de natureza material. Essas não são duráveis, de maneira nenhuma. As duráveis são aquelas que são espiritualizadas. Mais adiante ele diz o seguinte, numa outra frase que eu destaquei, são frases muito fortes, muito interessantes, olha só. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. O normal é que esses grupos afins, grupos familiares, eles reencarnam e vivem como amigos, como familiares, como pai, como mãe, como irmão, como irmã, como tio, tia, avó, avô. Essas ligações de natureza afetiva, elas se repetem ao longo das reencarnações, em diferentes posições. Às vezes a pessoa foi um pai, na outra encarnação ela
vem a ser um irmão, às vezes foi uma mãe, vai ser uma irmã, uma tia, uma avó. Essas ligações de natureza afetiva se trocam, às vezes, de uma encarnação para outra, mas são os mesmos espíritos que geralmente se ajudam e reencarnam e integram a mesma família. Não só a mesma família, como grupos de amizade, grupos de trabalho, essas ligações que todos nós sabemos identificar. Não só as amizades, é preciso dizer. Às vezes desafetos também se unem em nossa família para que acertemos pendências emocionais que ficaram não resolvidas no passado. Então vem, a pessoa nasce na mesma família, aquela pessoa é a ovelha negra da família e tal. Por que que nasceu ali? Não é sem razão. Há necessidade de se acertarem aquela pessoa com o grupo familiar, com alguém do grupo familiar, para que não permaneça eternamente as desavenças. Não, porque isso é um impedimento para o progresso do espírito. Essas mágoas, rancores, ódios. Então, são maneiras que os nossos mentores espirituais superiores, porque todo grupo familiar tem os seus espíritos elevados que coordenam a evolução e o progresso de grupos, não é? Que colocam estes desafetos dentro da família, dentro do grupo de trabalho, etc., para que as pessoas convivendo venham a passo superar desavenças e prosseguirem todos na direção da união afetiva, que é o destino de todos os seres. Olha só, há esta frase aqui, que diz assim: com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isto o que constitui a verdadeira família. Essas frases que eu quis destacar, há muitos detalhes extraordinários neste relatório do Emmanuel, do Allan Kardec, desculpe, que nos dão uma esperança muito grande. Não se trata apenas de nós, como indivíduos, termos a continuidade da vida após a morte do corpo. Há esta alegria de rever entes queridos. Às vezes, numa encarnação, você não tem ao seu lado toda a sua família espiritual, naturalmente, é uma pequena parcela que ali está com você, se ajudam mutuamente, não é? Mas quando você retorna ao plano espiritual, após a morte do corpo, após um período de readaptação ao mundo espiritual, após a encarnação, você naturalmente se une aos seus afetos. E eles se buscam uns aos outros, que é uma alegria estar junto. Isso nos traz, assim, uma consolação extraordinária. Quando nós passamos a enxergar a encarnação e o fenômeno da morte, que hoje assusta a todos aqui na Terra, praticamente todos, deixam de ter este peso. As dificuldades da vida se tornam desafios apenas para o espírito, enfrentando-os, vencendo-os, né, com a ajuda de amigos e familiares e tal. E todos crescem espiritualmente. Há, como já disse em outra oportunidade, a fatalidade do bem. Todos somos destinados ao progresso espiritual e, ao progredir espiritualmente, passamos a ser mais amorosos, mais afetuosos, mais compreensivos, mais compassivos, mais serenos, confiantes, aumentando sempre a inteligência, a capacidade de amar, de perdoar, de servir. E as dificuldades da vida vão se tornando menos sofridas, porque a fé em Deus vai ampliando, a nossa compreensão das leis de Deus vai se amplificando.
E a vida vai se tornando mais feliz. Os espíritos mais elevados, e aqui eu destaco, para dar um exemplo, Chico Xavier era uma pessoa alegre, uma pessoa bem-humorada, embora tivesse todos aqueles problemas físicos que a maioria de nós conhece, dores físicas em toda parte. Ele fazia brincadeira, fazia piadas com as próprias dificuldades e seguia adiante, sempre muito bem-humorado, recebendo pessoas com alegria, contando casos. É o caso de um espírito muito elevado. Os espíritos bem elevados são bem-humorados, são pessoas gentis, serenas, e nós um dia chegaremos lá também. Então fica esses comentários, eu deixo então para a gente analisar na nossa vida e ter assim esta esperança que ao retornar ao plano espiritual, vamos nos juntar aos nossos entes queridos. Se nós aqui temos uma vida serena, uma vida de prática do bem aqui e ali, é isso que vamos encontrar nos nossos amigos no plano espiritual. É assim que a vida prossegue, sempre com esperança, com alegria, progredindo para Deus, todos nós, onde então vão se ampliando os laços de família espiritual cada vez mais, até atingir a humanidade toda, não só da Terra, mas de todo o universo, onde nós seremos um com Deus como Jesus. Nós vamos encerrando aqui este vídeo e no próximo vídeo nós retornaremos com algumas instruções do Espírito São Luís, que traz 2 mensagens que nós vamos fazer também alguns comentários. Até lá, então.